Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de sistemática. Mas vamos começar do básico, né? O que é sistemática? Para podermos entender melhor o que é sistemática e onde ela atua e como ela atua nas ciências biológicas, nós podemos dividir as ciências biológicas em dois grandes campos de atuação, que são biologia geral e biologia comparada. E como nós veremos adiante, em qualquer área das ciências biológicas, nós podemos trabalhar sob um destes enfoques. A biologia geral é a parte das ciências biológicas que trata da investigação de processos biológicos. Né? Nesse contexto, então, os cientistas escolhem, selecionam determinados organismos que são mais apropriados para o estudo desses processos biológicos de interesse particular. Né? Podem ser organismos que são facilmente mantidos em laboratório ou organismos em que se pode obter várias gerações em um curto espaço de tempo, ou outros organismos que permitam uma investigação mais apropriada de um determinado fenômeno biológico. Como exemplo desse tipo de estudo, nós podemos citar o fisiologista celular, interessado no estudo energético da mitocôndria. Um exemplo que a gente traz aqui nesse artigo, os cientistas estão trabalhando com o metabolismo energético da mitocôndria e envelhecimento. Neste caso, eles escolheram como organismo mais adequado para o estudo desse processo, desse fenômeno, o camundongo. Através dos experimentos com esses camundongos, eles demonstraram que o aumento do nível de mutações do DNA das mitocôndrias está associado a uma variedade de características de envelhecimento, como osteoporose, queda de cabelo, cabelos grisalhos, redução de peso e redução de fertilidade. Outro exemplo de estudo de processos que nós podemos citar é do geneticista, interessado em herança de genes ligados ao sexo. Neste artigo, os cientistas avaliam a influência dos cromossomos sexuais na mortalidade em uma situação de endocruzamento. Nesse caso, o organismo teste foi a Drosophila, uma espécie que é facilmente mantida em cativeiro e da qual pode-se obter várias gerações em curtos espaços de tempo. Como resultado do estudo, os autores observaram um aumento na mortalidade feminina pela endogamia do cromossomo X. Bem, como nós podemos ver, então, em ambos os casos, os pesquisadores selecionam determinados organismos que são mais adequados para o estudo desses fenômenos. O outro grande campo de atuação dentro das ciências biológicas é a biologia comparada. Neste campo, nós estudamos diversidade biológica e buscamos uma explicação para essa diversidade. Isto é feito através da descoberta e descrição de padrões biológicos e da tentativa de elucidar os processos que produziram esses padrões. Mas o que são padrões biológicos? Padrões biológicos são características compartilhadas pelos organismos, e essas características podem ser de qualquer tipo. Podem ser características morfológicas, como, por exemplo, tipos de esqueleto de sustentação. Aqui no exemplo, nós temos dois padrões distintos. O primeiro, formado pelos artrópodos, que apresentam um exoesqueleto, que nos insetos e aranhas mostrados aqui é formado por quitina, e os vertebrados, que apresentam um esqueleto ósseo interno. Nós podemos trabalhar também com biologia comparada a nível celular, quando nós traçamos a origem de centríolos, cílios e flagelos, por exemplo. A comparação de pares de espécies intimamente relacionadas, onde uma possui flagelos e a outra não, pode nos fornecer informações para compreender a evolução dessa estrutura. Nós podemos trabalhar também com biologia comparada com caracteres comportamentais, como, por exemplo, a gente pode citar as relações do homem moderno com outros primatas e hominídeos, que tem sido largamente discutida com base em caracteres comportamentais, como abandono do hábito arborícola, adoção de uma postura ereta, uso de ferramentas, uso de fogo e etc. Estes padrões podem ser relacionados também a diferentes características fisiológicas,
como, por exemplo, a excreção de diferentes compostos nitrogenados relacionada à evolução de diferentes mecanismos fisiológicos no sistema urinário dos diferentes grupos de vertebrados. Do mesmo modo, nós podemos comparar também sequências de bases do DNA de diferentes espécies. No exemplo deste artigo, os cientistas formulam uma filogenia com base em sequências de DNA e, com isso, conseguem formular uma hipótese sobre as mudanças de hospedeiros intermediários e hospedeiros definitivos que ocorreram durante a evolução do plasmódio, que é um organismo unicelular que causa malária. Reforçando, então, em qualquer área do conhecimento biológico, nós podemos trabalhar sob o enfoque da biologia comparada. Nós trabalhamos, então, em biologia comparada quando nós estudamos o quão comum é uma característica entre diferentes espécies, como esta característica se originou e por que ela foi mantida nos organismos que a apresentam, né? E o que essa característica representa em termos de redescoberta da genealogia dessas espécies, ou da história evolutiva dessas espécies. A sistemática, então, é uma disciplina das ciências biológicas e é parte da biologia comparada. Ela busca, então, descrever a diversidade biológica existente, utilizando diferentes fontes de informação e levando em consideração a história evolutiva dos grupos.